8h16. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Hora de falar de esportes, meu querido Antônio Carmo. Chegamos nas cores da Mangueira. Bom dia para você. Jamelão ficaria muito feliz, né? Ele com Bete Carvalho e Companhia Limitada, certo? Para falar da grande escola de samba do Rio de Janeiro em verde e rosa. Bom dia aí para você, Cláudio Nicolino. Bom dia especial a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo ano 22. É isso, e explicando para quem apenas nos ouve e não nos vê, quem está no YouTube está vendo que eu estou de rosa, você está de verde. Né? Então quem acessa youtube.com/Rádio Band Vale FM, nos acompanha em áudio e vídeo, está vendo que a gente está de verde e rosa aqui, por isso as cores da Mangueira, neste 6 de maio, dia de aplausos para a nossa nave-mãe, Antônio Carmo. Hoje a Rádio Bandeirantes de São Paulo completa 89 anos de história, desde 6 de maio de 1937, contando a história do Brasil na notícia, no futebol, histórias alegres, histórias tristes. A RB completa 89 anos, nós que somos emissora da rede Bandeirantes de Rádio, a Band Vale FM, já há mais de 30 anos, né, desde janeiro de 97, com esse projeto junto com a RB, e transmitimos agora há pouco Primeira Hora, o mais tradicional jornalístico do rádio brasileiro, há mais de 60 anos no ar, e também o Pulo do Gato, um legado de José Paulo de Andrade, mais uma página belíssima da Bandeirantes, que teve Leporassi, que teve Pedro Luiz, Edson Leite, Fiore Giliotti, que teve Antônio de Carvalho, meu querido Antônio Carmo, e tantos outros. E Hélio Ribeiro também, durante tanto tempo, e muitos outros, né? Participando aí desta que é a mais tradicional emissora paulista, sempre foi falada assim, a Rádio Bandeirantes, e a gente que veio do rádio, né, Nicolino? A gente que sempre gostou do rádio, começamos trabalhando em rádio, adoramos rádio. Eu me lembro já nos anos 60, né, moleque, ainda acompanhando principalmente o futebol, mas claro que os programas também jornalísticos de manhã, a Marcha do Esporte, que era apresentado pela equipe de esportes da Rádio Bandeirantes às 6 da tarde, né? Todos os dias, 7 da noite parava para a Voz do Brasil, voltava depois com os jogos e tudo mais, e a gente sempre acompanhava o Cantinho da Saudade com o Fiore Giliotti aos domingos, né? E tanta coisa boa que a Rádio Bandeirantes sempre nos proporcionou. Muito, muito bacana saber dessa data aí de aniversário da Rádio Bandeirantes, inquestionavelmente uma das maiores emissoras de rádio do Brasil de todos os tempos. É isso, parabéns para Bandeirantes, 89 anos. Se a gente for contar que páginas que a gente lembra, né, Antônio Carmo? Tantos jogos. A minha infância foi forjada ouvindo Fiore Giliotti nas tardes de domingo, quando a televisão passava jogos aos sábados. Nos anos 80, na minha infância, você se lembra bem, a televisão passava jogo sábado, 4 da tarde. Todo sábado tinha um jogo. Um jogo da rodada era puxado para o sábado, isso, e toda a rodada era domingo, ou 4 ou 5 da tarde. E os jogos das 4 da tarde, os jogos principais, eu me lembro de papai, né, na mesa da cozinha, com o seu Estadão, que era alto assim no domingo, tinha umas 200 páginas do Estadão de domingo. Depois do almoço ele abria o jornal, a sua cerveja e ligava o rádio. Já acompanhava ali o scratch do rádio e o jogo das 4, muitas vezes do Santos, que ontem, Antônio Carmo, fez papelão de novo, e de novo com aquele script de tomar gol no finalzinho, de um jogo ganho, de perder gols imperdíveis e ficar só no empate com o Ricoleta pela Sul-Americana. Olha, a história muda, o futebol muda e o Santos também muda. Não é mais aquele Santos que dava alegria nas tardes de domingo. Hoje só dá tristeza para o seu torcedor, viu, Antônio Carmo? 1-1 com o Ricoleta. Só para fechar nesse pacote que você falou de transmissões aí, nos anos 70, né? 60, 70 era assim, né, Nicolino? Era um jogo grande,
por exemplo, Palmeiras e Portuguesa no Pacaembu. Mas no mesmo horário, domingo, às 4 da tarde, o Santos jogava em Presidente Prudente com a Prudentino, o Corinthians jogava em Sorocaba com o São Bento, e o São Paulo jogava em Piracicaba contra o 15. E a Rádio Bandeirantes mandava locutores e repórteres para todos os locais, e às vezes até comentaristas também. Uma cobertura espetacular, completa, sensacional da Bandeirantes. E o Santos, claro, sempre era uma atração, né, maravilhosa da Rede Bandeirantes e Rádio, da Rádio Bandeirantes, que acompanhava o Santos com muito carinho, e inclusive nas excursões do Santos, que viajava pelo mundo afora. Pois bem, Nicolini, ontem o Santos fez 1-0, gol do Neymar, que foi lá, abraçou o Robinho Júnior, falou: para de fazer bobagem, moleque. Aliás, eu vi aí, até te mandei, uns 10 ex-jogadores, todo mundo, ele vai: para com isso, Robinho, isso aí faz coisa do futebol, faz parte, estão querendo aí prejudicar o Neymar, todos eles, né, Dinei, Dodô, o Betão, o Fernando Praz, a Beldo, tem de todos. Todo mundo, né, os caras: para com isso, faz parte do futebol. Vanderlei Luxemburgo, né, falando lá, eu falava para você ontem aqui da briga do Antônio Carlos com o Edmundo, ele contava essa história também, lá no Palmeiras. Então, ó, o Santos tem que superar isso aí, e o staff do Robinho está querendo fazer. Apartar. Eu falei: não aparta não, deixa eles brigarem, deixa se acertar. Deixa eles se acertar. Lá no vestiário a gente conversa, o Vanderlei falou isso: deixa eles brigarem. Pô, são tudo gente grande. Então, e esse do Robinho bateu em mim aqui no treino, eu vou querer rescisão do meu contrato. Então, esse é muito mimimi do Robinho Júnior aí, e o Neymar ontem foi bacana. O Neymar tem se mostrado aí um cara acima da média em relação a esses problemas aí, dentro de campo e tal. Foi lá, fez o gol, abraçou o garoto, tá tudo bem, já tinha pedido desculpa e a coisa por aí vai. O que não tá bom é o Santos, né, Nicolini? 4 jogos fora, 4 empates, mas esse contra o Recoleta aí, não tava não dá para, por mais que o Santos tenha perdido o gol, jogado bem, não dá para achar que tá bom, né? Fez 1-0, tinha que fazer 2-3, um time que é muito limitado, praticamente não existe aí, e o Santos acabou desperdiçando a chance de ganhar. O Santos que nos últimos 10 jogos, ganhou um só, ganhou aquele contra o Atlético Mineiro, acho que foi a única vitória do Cuca também aí, comandando o Santos. O Santos nesse ano só ganhou 6 jogos, é muito pouco, precisa melhorar. Precisa ter uma condição melhor, dar uma resposta melhor aí para a sua torcida. Não adianta achar que está melhorando, que isso, que aquilo, mas não ganha. Se não ganha, não vai para lugar nenhum, não vai se classificar na Sul-Americana, corre o risco ainda de rebaixamento, tem muito campeonato pela frente no Brasileirão. O Cuca vai ter trabalho aí para acertar esse time. O resultado ontem foi muito ruim para o Santos. É isso, era só ter ganho, estava com 5 pontos, já deixava o Recoleta com 3. E aí era ganhar do São Lourenço em casa e encaminhar a classificação contra o Cuenca. Um empate, Antônio Carlos. Mas aí agora precisa ganhar os 2 jogos, mas tá vivo. Porque no outro jogo deu 0-0, esse grupo é assim: eu não quero, vai você. Eu não quero, vai você. É o grupo dos empates. E após 4 rodadas, o São Lourenço é líder com apenas 6 pontos. Tem 1 vitória e 3 empates, o líder do grupo. É uma vergonha. O Cuenca tem 5, o Recoleta tem 4 e o Santos tem 3. O que quer dizer que se o Santos ganhar do São Lourenço e do Cuenca, ele classifica. Com 2 vitórias, ele vai classificar, Antônio Carlos. Vai chegar a 9 pontos e vai classificar. Se não classificar, vai para o playoff, que pode continuar na Sul-Americana e seguir na competição. Ainda só depende dele, meu querido Antônio Carlos. Mas tem muito mais sorte do que juízo. E nesse grupo só teve 2 vitórias, né? Teve aquela do Cuenca, 3 vitórias contra o Santos, né, que depois o Cuenca ganhou do Santos, 2 vitórias. Foi essa e foi a do São Lourenço sobre o Recoleta, sobre o Cuenca, por 2-0. De resto é só empate. São Lourenço empatou 3 vezes, o Cuenca empatou 2, o Recoleta empatou os 4 jogos que fez, e o Santos, que ainda não ganhou, tem uma derrota e 3 empates. Então tem que fazer o que você falou. Como vai fazer 2 jogos na Vila Belmiro agora? Se ganhar os 2, se ganhar, porque também não tem confiança nisso aí, contra o São Lourenço, que é o primeiro jogo é bem difícil, que lidera o grupo. Se o Santos ganhar, aí ganhando os 2 jogos, ele se classifica, ou na pior das hipóteses, pega aí uma segunda vaga e vai jogar a repescagem contra o terceiro que vier lá da Libertadores. Né? Tá na briga, mas tem que jogar mais bola. Outro que tá fazendo vergonha é o Atlético Mineiro, que foi jogar contra o Recoleta da vida, o Juventude Uruguai. Antônio Carlos, Juventude Uruguai, é outro que não tem estádio, jogou no Centenário,
né? É um Não time tem pequeno tradição do nenhuma. Uruguai. O Uruguai é pequeno, não tem tradição nenhuma. E o Atlético Mineiro só empatou em 2-2, fica na lanterna do grupo também. Meu querido Antônio Carmo, esse ano tem 7, o Puerto Cabelo 6, Juventude 5, o Atlético Mineiro 4, o que quer dizer que o Atlético Mineiro também está na briga, tá bom? Aí já com menos empates acontecendo. O que a impressão que eu tenho do Atlético Mineiro é que ele está abandonando a Sul-Americana. Tipo assim, larga essa Sul-Americana aí e vamos concentrar na Copa do Brasil e no Brasileirão. É essa a impressão que dá. Poupou de novo ontem vários jogadores, depois da vitória sobre o Cruzeiro, a torcida está, né, mais tranquila, mas ontem o Atlético abriu 2-0, Nicolini, aos 35 do segundo tempo, permitiu logo depois um gol do Juventude, e depois o empate foi ruim. Tivesse o Atlético vencido, ele seria vice-líder, hoje é lanterna do campeonato, mas também vai resolver tudo em casa, recebe o Cienciano primeiro, depois do Porto Cabelo. Pensar que não pode ficar com medo desses times, né, Nicolini? Tem que jogar bola. O Atlético Mineiro não precisa nem podaria o peito de aço centroavante, não. Vamos jogar. É isso. Hoje tem Sul-Americana, Antônio Carlos, já que a gente está falando dela, tem brasileiros que jogam hoje na Sul-Americana. Deixa eu ver minha tabela aqui. Hoje tem o Botafogo pegando o Racing. Grande jogo, hein? No Engenhão. Botafogo e Racing Clube, dia de Janeiro, pois não. Tá, não, só para terminar. Ontem teve o Grêmio também, né? O Grêmio foi bem. O Grêmio foi lá fora de casa, jogou lá contra o Deportivo Riestra e sapecou 3-0, né? E pronto, assumiu a liderança do grupo. O Grêmio está levando mais a sério a Sul-Americana. O Bright White, grande dinamarquês, hein? Quem diria? O Brasil tem dinamarquês, tem holandês atuando no futebol brasileiro. Tem gente de todo mundo aí. Tá velho já também, né? Já tá nos estertores da carreira. No atual futebol brasileiro ele vai fazendo as coisinhas. Fez o terceiro gol. Nada como ter um Deportivo, sei lá o que, na frente, não é? Aí até nós, né? Então Antônio Carmo, sub-70, vai 60. Lá e faz gol, não tem jeito. Ó, hoje tem o Vasco e hoje tem o Botafogo. Vasco fora, o Botafogo em casa. O Botafogo pega o Racing, né? Que os dois disputam aí a qualidade dos melhores times do grupo, mas o Caracas lidera o grupo aí, né? O Caracas que já jogou ontem, ganhou fora de casa. O Independiente da Bolívia é uma tragédia, né? Porque quem empatar com esse time aí, ele perdeu todos os 4 jogos. Então hoje é um jogo de cachorro grande, aí Botafogo e Racing. O Botafogo conseguiu uma grande vitória na Argentina semana passada, ganhando hoje, Nicolini, ele já garante a classificação. Ele vai a 10 pontos, e aí tem um jogo do Caracas contra o Racing ainda, pelo menos o segundo lugar o Botafogo garante. O Vasco está mais tranquilo, né? Depois... o Vasco está mais tranquilo, porque depois de ganhar o último jogo também, vai em busca, aí o Vasco está levando a sério a Sul-Americana, apesar do Renatão também ter poupado os jogadores, aquela coisa toda em jogos, mas eu acho que o Vasco pode se interessar mais pela competição, e hoje, contra o glorioso Audax italiano lá no Chile, tem bola para voltar com a vitória. Como o Palmeiras trouxe a vitória jogando no Peru contra o Sporting Cristal protocolar 2-0, 3 pontos no Imborná, liderança do grupo e classificação encaminhada na Libertadores. Foi o único brasileiro que jogou ontem, Antônio Carmo. Fez a parte dele, conforme você disse, né? Começou ali meio claudicante, aí se arrumou a partir dos 20 minutos, fez 1-0, podia ter feito 2, 3. Começou o segundo tempo, já fez 2-0 com 5 minutos, num presente do zagueirão peruano lá, que entregou a bola para o Sousa fazer o gol, 2-0, e aí ficou aquele jogo tranquilo, podia fazer 3, 4. Quando o Cristal chegou, o Carlos Miguel está bem, fazendo belas defesas, fez 1 ou 2 defesas, e o Palmeiras conseguiu uma vitória mais do que boa, Nicolino, importante, porque ele precisava da recuperação, precisava ganhar esse jogo, era jogo de 6 pontos, assumiu a liderança isolada do grupo, e resolve tudo em casa agora com mais 2 partidas, mais 2 vitórias, fecha em primeiro lugar com sobras nesse grupo. Muito bom, aproveitando, falando do Palmeiras, mandar um grande abraço aqui para o Luiz Carlos, lá da Madeireira do Areião, em Taubaté, palmeirense, que hoje colhe mais uma abobrinha na Horta da Vida, sempre com a gente todas as manhãs, meu querido Antônio Carmo, um abraço pro Lu, gente boa demais, aniversariando hoje, palmeirense, feliz da vida. Palestrino, quando surge o Luiz Carlos vibrante aí com as cores do Alviverde, parabéns para ele, e pode mandar o endereço da festa aí.
que a gente participa. Hoje tem o Corinthians, Antônio Carmo, o Corinthians imperdível, 100% na Libertadores, vai pegar o glorioso Santa Fé, lá Santa Fé. em Santa Fé, meu querido Antônio Carmo. É parada dura ou é 3 pontos garantidos? Esses jogos fora que complicam um pouco, depende de como que o Fernando Diniz vai levar o time também. Domingo você já falou ontem aí, quando tem Corinthians e São Paulo, majestoso lá em Itaquera. Então, o Corinthians que é o médico e o monstro, né? Na Libertadores, ele é o médico, 3 jogos, 3 vitórias, e vai para o Brasileirão, tá na zona de rebaixamento. Perdeu aí para um dos lanternas no último domingo, que foi o Mirassol. Então, ganhando hoje, está classificado. Pode ser que o Fernando Diniz pense nisso aí também, e vamos acertar a casa, vamos buscar a vitória, mas a classificação do Corinthians está muito bem encaminhada. Hoje é aquele tipo de jogo, Nico, um empatezinho tá bom, se ganhar tá maravilhoso, se perder não vai atrapalhar. Pode atrapalhar só no que diz respeito à circunstância aí de vir para uma segunda derrota seguida, né? Depois de ter perdido para o Mirassol. Mas que o Corinthians tem mais time, a gente viu em São Paulo aí no primeiro turno, o Corinthians tem condições de conquistar essa vitória aí hoje e já ficar com tudo resolvido. Até porque o Santa Fé ainda não ganhou, né? Tem um empate e 2 derrotas, convenhamos, então é jogo para o Corinthians ganhar. É isso, tem ainda o Fluminense e o Cruzeiro, os dois fora de casa. Meu querido Antônio Carmo, o Fluminense vai jogar contra o glorioso Independiente Rivadavia, da Argentina. E o Cruzeiro contra a Católica, Antônio Carmo. No grupo do Cruzeiro ontem, o Barcelona botou fogo aí no parquinho. Ele ganhou do Boca Juniors por 1-0, lá em Guayaquil. Sim. Então ele conseguiu a primeira vitória dele, tinha 3 derrotas no primeiro turno, foi a 3 pontos e falou, eu tô vivo aqui ainda. E segurou o Boca. Então o Boca, o Católica e o Cruzeiro estão com 6 pontos. Católica e Cruzeiro hoje, Católica fala, vamos jogar em casa. Já ganhamos do Cruzeiro lá, né? O Católica ganhou 2 jogos seguidos aí. Ele tinha perdido o Boca, daí ganhou 2. Aí, se ele ganha hoje, ele vai a 9 pontos e bagunça a vida do Cruzeiro, que depois vai pegar o Boca, jogando lá na Argentina. Então o Cruzeiro sabe que o jogo hoje é fundamental nesse aspecto, que o grupo está muito embolado. E o Fluminense é o seguinte, se perdeu já acabou, Nicolas, Libertadores para o Fluminense, que ele tem 1 ponto. O Rivadavia tem 9, ganhou os 3 jogos do primeiro turno. Se o Rivadavia ganha, vai a 12, o Fluminense, que depois só vai ter 2 jogos, só poderá chegar a 7. E já tem o Bolívar com 4. Se o Bolívar ganha do Laguaira, o Bolívar vai a 7. E aí acabou o grupo do Fluminense praticamente. Ele tem que ganhar hoje. Nem o empate é bom hoje para o Fluminense para reviver no campeonato. É isso. E você acha que se tomar cacetada hoje o Zubeldia balança lá, ô Antônio Carmo? Porque Libertadores aí é com você que você... Né? Faz tempo que você não age aqui como presidente da BDT, Associação Brasileira de Derruba Técnico. Você anda muito tranquilo aí, muito sossegado. O Zubeldia estava num patamar assim superior, Nicolini. O Fluminense teve uns momentos aí do ano que a gente falou aqui, o melhor time do Brasil é o Fluminense. Aí desandou também, caiu tudo, perdeu os jogos que não podia, aquelas coisas todas. E aí o Zubeldia, né, ficou numa situação ruim. Mas não acredito hoje assim não, Nicolini. E é lógico que uma eliminação na Libertadores, na fase de grupos, é para derrubar técnico, né? Isso é normal no futebol do Brasil. Não você analisando. Você tem que analisar o ritmo de jogo, como é que joga o time, não o resultado. Isso é o mais importante e fundamental, entendo eu, que raras vezes são utilizados. Então, eu não acredito ainda nesse caso, não, em saída do Zubeldia. Acho que ele tem ainda uma gordura para queimar lá pelas Laranjeiras. Vamos acompanhar, porque vale muito a Libertadores, meu querido Antônio Carmo. E isso pode causar aí mudanças, sem dúvida alguma, mudanças de treinadores às eliminações. É isso, amanhã tem o Flamengo, a gente fala mais aqui. Na Champions, deu Arsenal, né? 1-0, e aí quem faz gol no Arsenal? O Arsenal, eu vou falar para você, Milton Buzet ter inveja, Antônio Carmo. O Atlético de Madrid pagou lá, né, com a sua história de sempre ser um time bem defensivo, tomou um gol no final do primeiro tempo e não teve forças para buscar o empate. Nós falamos ontem aqui, né, Nicolas? Esse confronto aí nos 2 jogos, tá? Desde que saiu o 5-4 do PSG, não espere Arsenal e Atlético de Madrid fazendo mais do que um gol. E foi assim, 1-1 no primeiro jogo, e 1-0 para o Arsenal ontem, volta à final da Champions depois de 20 anos, o time de Londres, o time do Gabriel Jesus, que está na reserva, o time
Quem é o ponta lá? Aquele que era do Ituano, que está lá, o Tito Martinelli, craque, pensou não depender do Martinelli Vai para para a ser campeão seleção. mundial, né? Então, o titular absoluto, é ele mais 10, certo? Depender dele, né? Jairzinho olha assim e fala, meu Deus do céu, não vou nem falar de Ronaldinho Gaúcho, né? É o que nós temos para disputar a Copa. Bom, esse é outro tema mais para frente. Mas o Arsenal está classificado e vai esperar hoje falar quem vai ser o vice-campeão que venha para nos enfrentar, né? Então, hoje é o jogo, que é aclamado como o grande jogo, do grande confronto, claro que é assim, foi na primeira rodada. Como eu te disse, não acredito de novo num 5-4, num 4-3, acho que o jogo hoje vai ser mais enrolado, vai ser um jogo mais de marcação. Não sei se, de repente, os dois times mudam também. Mas é um grande jogo hoje. E é claro, Nicolini, quem passar aí de PSG e de Bayern é o favorito, sim, para a final contra o Arsenal. Mas dizer que vai ganhar assim, que o Arsenal vai ser apenas e tão somente um coadjuvante, não, esquece isso. Quem chega na decisão sempre vai com muita força. Mas o jogo de hoje promete, né? É isso. Vamos acompanhar. Hoje tem PSG e Bayern para a gente saber quem será o outro finalista. O Arsenal já está pimpão lá na final, ó. Sossegado. Que venha o adversário. Champions League, temporada 25-26. E a gente acompanhando tudo daqui para contar para o nosso ouvinte que nos acompanha. Olha, só o registro, veio uma foto do Lucas aqui, do São Paulo, operou, já teve alta do hospital, porque a cirurgia não é complicada, ela é simples, e a gente torce para que ela tenha sido bem feita. Claro. E ele falou assim, não vou me aposentar não, vou voltar. A gente vê aí a dedicação do jogador. O Lucas sempre foi aquele bom moço, né? Aquele jogador que é bom moço, bom rapaz. tal... muito querido, assim, jogou muita bola, teve uma fase esplendorosa, seleção brasileira e tudo mais, tá aí no final da carreira, uma contusão muito grave, volta para a temporada do ano que vem, aí se vai ser a última a gente não sabe, viu, Antônio Carlos? Lá no Tottenham, né, na Inglaterra, ele teve grandes momentos, ajudou o Tottenham a chegar à final da Champions num ano aí, perdeu o título, mas é um jogador dedicado. Só que eu estava vendo aí os números dele desde que ele voltou para o São Paulo, Nicolini. Ele perdeu praticamente 40% dos jogos do São Paulo com contusões sequenciais. É no joelho, é no tornozelo, é na costela, é na barriga, agora no tendão de Aquiles, é dor de cabeça, muitos problemas, né? Aí acaba não sendo tão útil para o clube assim. Vamos ver quando voltar como é que vai ser. A gente sempre torce aí pela boa recuperação. Assim como o Estevão veio fazer o tratamento no Palmeiras mesmo, né? O Chelsea o liberou. O Chelsea que vive uma fase no campeonato inglês, né? Só perde, acho que não vai nem arrumar vaga para a Champions do outro ano, do ano que vem. E o Estevão veio fazer veio fazer o tratamento aí pelos lados do Palestra Itália, para ver se consegue ir, mas ao que tudo indica, está todo mundo falando aí, os que conhecem, Nicolini, está fora também. O Estevão poderia disputar sua primeira Copa do Mundo com 18 anos, era um jogador titular, esse era titular da seleção brasileira, do Carlo Ancelotti. Ancelotti já pode preparar outra aí, pelo jeito. É isso. Para fechar o bate-papo de hoje, Antônio Carmo, eu tenho a força! O Hulk foi apresentado pelo Fluminense. É pro Master? Já foi? Não, Antônio Carlos. Camisa 7 apresentado no Tricolor das Laranjeiras. Não joga nessa rodada da Libertadores, mas vai ser reforço aí para a sequência da temporada. A partir de julho, né? Esse é reforço. Pode falar que é reforço, Antônio Carlos? Sim. Sim. Eu falei aqui, se ele viesse lá para os lados do Alviverde, eu entenderia uma grande contratação. Eu gostei demais do Hulk nesse período do Atlético Mineiro, entregou tudo que tinha, foi campeão, fez muitos gols, foi um jogador dedicado, correto, e apesar de estar com 39, vai fazer 40 anos, e quando ele se machuca menos do que a molecada de 30 aí. Então ele leva muito a sério a profissão. Camisa 7, que um dia foi de Tele Santana, o filho da Esperança no Fluminense, mas foi também de Cafuringa, que fazia festa na ponta direita, era aquele autêntico ponta, né, que driblava, e cruzava para gols de Rivelino, Doval e companhia limitada. O Hulk vai ser útil para o Fluminense, sim, penso eu. É isso, falou que chega com fome de bola. Camisa 7 foi apresentado ontem
reforço do Fluminense. Ó, se pudesse, eu já jogava no final de semana. Tô inteiro, tô não bem, pode né? Falou que tá bem. Para ele é meio de temporada, ele vinha jogando até 20 dias atrás, e se tem um destaque então, do Hulk, é a força dele, né? O bicho é um touro. Ele negociou com o Fluminense no começo do ano, estava lá, mas daí não deu certo. E agora, não sei por que cargas d'água, aí ele chegou naquele jogo contra o Flamengo, não jogou, e em 2 dias acertou tudo, sai de cabeça erguida pela porta da frente do Atlético Mineiro, deixou o seu recado, falou lá, a torcida o aplaudiu, porque sabe, a vida é assim também, não vai ficar eternamente, se não tá bom aqui, vamos buscar o seu espaço. Nicolino, antes da gente ir embora, a grande surpresa ontem, em termos de resultado, esteve lá em Franca. Olha o placar, Franca 93, Mogi 95. Jogo de placar de NBA. Pintou o campeão. E o Mogi ganhou o jogo. Não, certo? Mogi vem de 4 vitórias seguidas, né? 3 contra o São José, bateu no São José 3-0, agora começa... Eu não acreditava, achei que Franca ganhava por 3-0 a série, né? E agora, Franca toma 1-0, vai para Mogi. 2 jogos em Mogi, na sexta e no domingo, Mogi fala, então aqui a gente resolve. Resultado mais do que surpreendente, né? O Franca perdeu do Mogi ontem, o Brasília ganhou do Flamengo 85-80, né? Resultado normal, e agora os jogos, a segunda rodada acontecem, os jogos vão acontecer aí. Tem jogo quinta, sexta, sábado, domingo, até a terceira rodada, para ver se alguém já fecha a série em 3-0. O resultado do Mogi, a vitória dele foi absolutamente surpreendente. É isso, registro importante, reta final do Novo Basquete Brasil, temporada 25-26, que infelizmente o São José já disse adeus, meu querido Antônio Carmo. Vamos nessa! Amanhã a gente volta, esse é o Bate-Papo Esportivo, sempre com muita informação para a turma de casa. Parabenizando mais uma vez aqui, o pessoal que está falando aí na internet da Rádio Bandeirantes, 89 anos de história, né, de grandes jornadas esportivas, e que vai transmitir a Copa do Mundo, e aqui a nossa Band Vale FM também, os Jogos do Brasil, transmitidos com a narração de Ulisses Costa, ele que tem o gol que o povo gosta, Antônio Carmo, tá bom? É o grande locutor da nossa Rádio Bandeirantes nesse momento aí. É um prazer a gente poder estar aqui empunhando, Nicolino, esse microfone quase centenário da Rede Bandeirantes de Rádio. É isso, um abraço, excelente terça-feira para você. Muito obrigado para você também, quarta já, né? Para você, Nicolino, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quarta, hein, gente? Até mais.